Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Procurando o louvor de hoje. E aí? Como que foi ontem pra você? Você já assistiu a live de ontem? Antes de fazer nossa oração pra gente começar, esqueci de falar uma coisa ontem. O devocional, ele tem blocos. E esse primeiro bloco que a gente tá falando, ele é o da consciência. E aí cada bloco tem 4, 5 dias do assunto, né? Então tem o bloco da consciência, da identidade, obediência, orgulho, humildade. E aí cada um desses tem de 4 a 5 dias sobre esse tema, tá? E hoje é esse tema da consciência. A gente continua. Hoje é o segundo dia. E o tema de hoje é a verdade liberta. Deixa eu escrever aqui. Fixar comentário. Então, tem uns minutinhos aí pro pessoal chegando. E vamos começar. Começar com a nossa oração. Vamos lá? Feche seus olhos, você pode. Se você não estiver dirigindo. E vamos orar. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal chegando. Eu tava aqui falando que o devocional, eu esqueci de falar ontem, ele tem blocos. E aí cada bloco tem um tema. E o tema que a gente tá tratando ontem e hoje, e mais alguns dias, é a consciência. E nós vamos fazer a nossa oração pra gente começar, tá bom? O tema de hoje, que coloquei aí, fixei, é a verdade liberta. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos, porque nós desejamos mais intimidade contigo, porque nós desejamos mais da tua presença, aprender mais da tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por esse dia lindo, esse céu azul que nasceu aqui nesse dia, em que as tuas misericórdias também se renovaram sobre as nossas vidas. Pai, tu és a verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor. E eu creio na tua palavra, eu creio que é verdade quando o Senhor fala na tua palavra que a verdade nos libertará. Senhor, nessa manhã, abre o nosso entendimento, a nossa consciência, papai, para que nós venhamos ter essa consciência e vermos onde nós podemos melhorar, para que nós nos alinhemos com a verdade e sejamos libertas das nossas dores, das nossas tristezas, das coisas ruins desse mundo, Pai. Porque a tua palavra diz que tu vieste, Pai, para que nós tenhamos uma vida abundante. Não é qualquer vida, Senhor, é uma vida abundante. Nós cremos nessa vida que o Senhor tem preparado para nós e nós queremos caminhar, Senhor, cada dia para ser a pessoa, a mulher plena que o Senhor desejou para nós, aquela que o Senhor já planejou antes mesmo de nós sermos gerados na barriga da nossa mãe, Pai.
fica conosco, Senhor, traz as tuas amigas, traz, Senhor, as tuas filhas para este momento, que elas venham assistir aqui ao vivo e também depois gravado. Senhor, fala com o teu povo, Pai. Fala com o teu povo, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos começar. Hoje, nosso tema é a verdade liberta. É um tema muito forte, muito forte. E para quem tá aqui pela primeira vez, a gente tá fazendo como que funciona o devocional. Ele tem uma palavra, né, baseada na palavra de Deus, tem uma reflexão, depois tem um exercício trazendo a consciência. É muito importante fazer exercício. Você que não tem o seu plenitude, você abre a sua Bíblia em João 8, tá? É o versículo 44. O 44 que é a base da mensagem de hoje. E aí tem um louvor, cada dia tem um louvor. Vocês me falem se eu tenho um louvor aqui, tá cantando o Holy Forever. Se estiver muito alto, vocês me avisam, tá bom? Mas é pra ficar um fundinho que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Então por isso sempre vai ter um louvor tocando. E depois, se você não estiver lá no grupo, venha pro grupo para que você receba o mapa mental da aula, receba o louvor e também o exercício que eu posto lá, tá bom? Vamos lá. A verdade liberta. Então, o João 8:44 está dizendo assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E aqui é Jesus falando, tá? Se você tiver Bíblia em que as palavras de Jesus estão em vermelho, é essa palavra que vai estar em vermelho, porque foi Jesus que estava dizendo ali para aquelas pessoas que estavam ouvindo naquela hora. E eu vou repetir para você ficar bem fresquinho na sua memória. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Olha só. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Fala a sua própria língua. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Depois eu falo, tá? Hoje eu vou ler um pouquinho mais e aí depois eu vou comentar sobre isso. Então vamos lá. Aqui a Camila continua falando, ó. Tudo que não é verdade é mentira. Simples assim. Não existe uma escala de variações levando da verdade para a mentira. Ou seja, não tem mentirinha, mentira, mentirona. É tudo mentira. Não é verdade, é mentira. O que não é verdade é mentira. E por que é que mentimos? A mentira entrou na vida, a mentira entrou na vida da maior parte de nós na infância. Quando mentíamos para mostrar para as outras crianças que éramos mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos, mais ricos do que de fato acreditávamos que éramos, pela necessidade de ser aceito, de se sentir importante e pertencer ao grupo. A mentira sempre foi uma grande aliada. Assim, vendíamos para as outras pessoas alguém que, na verdade, nem nós acreditávamos que éramos. Olha que forte. Então, aqui ela fala que para a maior parte de nós, a mentira entrou quando na nossa vida? Quando a gente era criança, né? Com medo de ser rejeitado, para que a gente se sentisse mais amado. O que a gente fazia? A gente mentia para quê? Para ser aceito, para se sentir mais inteligente, mais importante, mais rico que as outras pessoas. Então, né, a maior parte, né, foi sempre por quê? Para ser aceito, com medo de ser rejeitado. E aí, continuando, ela fala, ó, sabe quando vamos contar um fato que vivemos, algo que aconteceu com a gente, e sem perceber, como se fosse automático, narramos a história com lente de aumento, ou seja, a gente exagera? Quem nunca falou assim, eu tô morta de cansada? Isso é um exagero e é mentira.
Quando damos mais ênfase a cada fala, ao tamanho do desafio enfrentado, como temos que ser forte para suportar ou inteligente para vencer, pois é, tudo isso, em outras palavras, é exagero. Todo exagero é mentira. Só exageramos porque queremos chamar a atenção de alguma maneira para nós. Ou seja, aqui ela está dizendo que todas as vezes que a gente exagera para contar algo que a gente viveu, para dar uma ênfase maior do que realmente aquilo teve, isso é um exagero, né? E isso é para chamar a atenção de alguma maneira pra gente. E isso faz o quê? Faz a gente mentir, porque isso é uma mentira. Tudo que a gente exagera é mentira. E aí, continuando falando. A mentira também entra na nossa vida para nos ajudar a fugir da rejeição, da crítica, do julgamento e da acusação. Éramos crianças bem pequenas quando descobrimos que, se negarmos os nossos erros ou mentirmos sobre as nossas falhas, seríamos poupados da dor da punição. Então, a mentira passou a ser natural. Sempre que estamos diante de uma situação em que existe o risco de sermos expostos à crítica pelos nossos erros, temos o ímpeto de mentir ou de omitir. O problema é que a mentira ou a omissão nos rouba a consciência e adultera o nosso caráter. Ela nos impede de nos arrependermos e pedirmos perdão, a fim de mudarmos os nossos comportamentos e o nosso caráter. Então aqui ela está dizendo o que para nós? Que quando a gente tem um medo, né, como foi sempre natural, a gente tem a tendência de fazer o que hoje? Quando a gente está diante de uma situação que a gente vai ser julgado, acusado, criticado, a gente quer fugir desse sentimento de rejeição. Então, é muito fácil, se você não estiver no piloto automático, se não tiver caído a ficha, a consciência, o que vai acontecer? Você acaba omitindo, acaba não contando toda a verdade, ou fazendo o sofisma, né? O sofisma é o quê? É entre 20 palavras, 10 é verdade, as outras 10 é mentira. Então, é mentira misturado com verdade, isso também é mentira. Então, o maior problema é que a gente, quando mente, a gente tira essa nossa consciência. E a consciência, quando a gente cai em si, é que a gente pode se arrepender. É nesse momento que a gente muda o comportamento. Então, sem a consciência, não tem como você se arrepender, confessar o seu pecado e mudar o seu comportamento. Então, ela é muito importante. Então, a mentira, ela vai fazer isso. Vai roubar a sua consciência, vai roubar a oportunidade que você tem de corrigir o seu comportamento e melhorar. E aí, continuando, ela que conta, né? Que na vida dela, por ter sido muito criticada na infância, ela aprendeu bem cedo a criar estratégias para me blindar de novas críticas e ainda atrair elogios para ela, saciando a carência emocional de se sentir admirada. E, infelizmente, as estratégias que ela trouxe para a vida foram a mentira, o exagero e as falhas escondidas. E se tudo isso são modos de mentir, eu me tornei uma mentirosa, ela diz. A mentira, durante anos, me impediu de olhar para mim com verdade e de reconhecer os meus maus comportamentos, de me arrepender e mudar. A mentira se manifesta de várias maneiras e todas elas são traiçoeiras. Ela pode ser manifestada com exagero, dissimulação, negação de um erro ou omissão. Tudo isso é mentira. Tudo isso nos rouba a consciência. Tudo corrompe o nosso caráter e nos afasta da vida como filhos de Deus. Até porque o pai da mentira é o diabo. E nós, como filhos de Deus, não podemos andar de mãos dadas com o inimigo do nosso pai. Espiritualmente, a mentira que praticamos dá autorização e legalidade para que as trevas interfiram na nossa vida. Isso é muito sério. Quando eu me converti, eu logo comecei a ler livros que marcaram muito a minha história. E eu lembro que, não lembro se foi num livro ou se foi em alguma pregação, mas que eu ouvi isso pela primeira vez, que o pai da mentira é o diabo. E
espiritualmente, o que acontece? Quando a gente mente, a gente está trocando a nossa paternidade, ou seja, a gente está deixando de ser filho de Deus para se aliançar, para ser filho do diabo. Então, é muito sério. Não é só uma mentirinha, como aqui a gente já viu. Não existe escala de mentira, mentirinha, mentirona. É tudo mentira. E mentira, olha só, gente, ela tira de você a paternidade de Deus e te liga com o diabo. E aí eu pergunto pra você, você quer ser filha do diabo? Irmã, amigas, em nome de Jesus, você precisa trazer na sua consciência em quais áreas você tem mentido. Ou melhor, deixa eu te perguntar, você mente? Lembrando que exagero, mentira, omissão, tudo é mentira. O que não é verdade é mentira. Você mente? E diz a palavra aqui, a gente repetindo o versículo diz o quê? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E continuando, assim como está escrito no texto de hoje, João 8:44, quando mentimos, abrimos as portas espirituais e dizemos para aquele que veio matar, roubar e destruir que estamos jogando no time dele. Meu Deus. Logo, dizemos que temos uma aliança com ele. É difícil ouvir isso, né? Eu sei, foi muito difícil quando eu ouvi isso, porque eu não mentia, mas eu exagerava, eu omitia. E aí quando eu vi isso também era mentira, caiu a consciência em mim. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. E foi o momento em que eu comecei a cair a consciência, começou a cair as fichas, as vendas dos meus olhos, elas começaram a cair, porque eu comecei a enxergar que, apesar de ter 18 anos de convertida, e desses 18 anos, Jesus já me limpou de muita coisa, mas ainda tinha mentira na minha vida. E aí, como lemos aqui, quando você mente, você dá legalidade, a gente dá legalidade, eu e você, pro inimigo roubar, matar e destruir nas nossas vidas. E é aqui continuando, ó. Mas é exatamente isso que acontece quando não decidimos abominar a mentira da nossa vida. Outro grande prejuízo da mentira é que ela nos emburrece. Quem primeiro escuta a mentira contada somos nós mesmos. E aí tem uma frase que eu vi esses dias que ficou marcada em mim, que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, quem ouve primeiro somos nós mesmos. Por isso que aqui ela fala que ela nos emburrece, a mentira. E quando nos convencemos a partir da justificativa, do exagero, da manipulação, da mentira puramente dita, nós damos um comando para o nosso cérebro de que já fizemos tudo certo, de que não houve falha. Então não temos nada para aprender e mudar. A mentira nos cega, nos aprisiona em uma zona de conforto perigosa, paralisando o nosso crescimento como seres humanos. Porque se eu não tenho consciência, não, se você não tem a consciência, igual eu meses atrás, que eu não tinha consciência que omissão e exagero era mentira, eu não preciso mudar. Continua vivendo a vida que tá vivendo. Só que aí a gente precisa sair do piloto automático. Se você não viu a live de ontem, tá gravada, vai lá. Tá no meu YouTube, pra quem não tá no grupo. Então, você precisa ter essa consciência. Precisamos sair do piloto automático e estarmos sempre atentas ao que a gente está falando. E a motivação. Aqui a gente viu que a gente mente para quê? Para fugir da rejeição, para não ser amado, para se sentir amado, para não ser criticado. E aqui continuando, ela fala, ó,
Imagino que nesse exato momento você esteja lutando na sua mente. Uma luta entre a verdade e o seu ego. A verdade traz agora à memória todos os momentos que você exagerou, omitiu, manipulou, disfarçou, negou um erro e inventou uma história para se proteger ou se sentir importante e valorizado. Seu ego, por outro lado, está contando um monte de justificativa e explicações para convencê-lo de que você não fez nada de errado. E assim manter você nesse lugar de aliança com a mentira, com o pai dela e com a vida medíocre e infeliz de um mentiroso. Olha isso, gente. É muito forte. E eu lembro, né, quando, talvez se você olhar hoje, pra sua vida hoje, você vai falar assim, tá tudo bem na minha vida. Mas volta um pouquinho, e aí, lendo é interessante, né, que toda vez quando a gente lê o devocional, é a segunda vez que eu tô fazendo ele, né, eu junto com vocês eu tô fazendo também, eu tô examinando a minha vida de novo, e muitas outras fichas vão caindo, né, e eu lembrei que quando eu era adolescente, a Tati, eu acho que tá aqui na live, ela vai lembrar disso. Teve um tempo que a Tati morou aqui em casa, a casa da minha mãe, no caso, né? E ela tinha uma Marinex redonda. Eu, a Tati, adolescente em casa, né? Sozinha, o que a gente fez? A gente inventou de fazer pizza. E a gente fez uma massa de pizza pra fazer no micro-ondas, né? Foi a Tati mesmo, eu fiquei na dúvida agora se foi a Tati, se foi a Khadija, mas foi a Tati mesmo. Tati, se você tiver aí lembrar, me confirma, tá? E aí a gente fez essa pizza e era uma pizza de micro-ondas e a pizza ficou dura, ficou muito dura. Não ficou uma pizza normal, né? Molinha. E aí o que aconteceu? A gente foi cortar. A gente acabou de tirar do micro-ondas, colocou em cima da pia e foi cortar essa pizza. Só que ela tava tão dura que cortou o Marinex e não a pizza. Pra você ter noção, né? Dava pra se jogasse na cabeça de eu dava um galo. Aí, o que aconteceu? Nós duas, a gente pegou essa Marinex, jogou no lixo. E a minha mãe sempre foi muito brava, né? A gente tinha muito medo dela. E o que aconteceu? A gente nunca contou pra minha mãe. Aí minha mãe, ela sempre usava aquela Marinex pra fazer escondidinho, né? Fazer escondidinho de carne moída. E aí ela perguntava, Monique, cadê a Marinex? Não vi. Tati, cadê a Marinex? Não vi. Isso passou anos. Sabe quando que eu e a Tati foi contar pra minha mãe que a gente tinha quebrado a Marinex? Pouco antes da minha mãe falecer. Nos últimos anos de vida dela. Gente, olha só. E por quê? Qual foi a motivação da gente esconder? Foi porque minha mãe ia brigar com a gente. Muito provavelmente na Tati eu não sei, mas em mim com certeza ela ia bater. E aí, a gente, por medo da reação dela, e a gente mentiu. A gente omitiu e depois mentiu, né? Porque ela perguntava pra mim. E eu dizia, não sei. E a mente falando, você quebrou. Mas eu não tinha coragem de falar. Então, foi nesse momento que a mentira, ela ia entrando na nossa vida, na infância. Por quê? Se a criança fala pro pai ou pra mãe, eu quebrei, ele vai fazer o quê? Vai apanhar. Ele vai levar um castigo, vai ser repreendido, vai se sentir não amado. Então, olha só, a criança vai começar a mentir. Então, uma coisa que muito fica pra mim é que assim, a gente precisa ter cuidado, né, que nós hoje já somos adultos, né? Não tem nenhum adolescente, criança aqui nessa live, mas como que a gente trata com os nossos filhos? Se ele falar a verdade, ele vai ser castigado? Ou a gente vai falar, filho, você fez isso errado, você vai ser corrigido por isso, mas é pelo seu comportamento, não é porque você está falando a verdade. Entende que é diferente do que você só chegar e bater? Porque ele vai, se você só corrigir, só repreender, o que ele vai ver? Falar a verdade é ruim, porque eu sofro quando eu falo a verdade. E a gente precisa ensinar. A Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança, o menino, no caminho que se deve andar. Por outro lado, também a gente tem que fazer o quê? Examinar a nossa vida. Será
que eu e você estamos mentindo, exagerando, manipulando alguém, omitindo. E quando a primeira vez, quando eu vi, quando eu li o devocional, eu vi quanto que eu tinha omitido de um erro que eu tinha cometido na minha vida financeira. Por quê? Como que a Monique, que conhece de finanças, que já teve uma boa reserva de emergência, se enrolou desse jeito, está totalmente desorganizada financeiramente, o orgulho, o ego, dizendo não foi nada, acontece com todo mundo, quem nunca se aconteceu isso? Mas eu não tinha consciência. E aí, lembra aquela pergunta que eu fiz ontem? Quais são os comportamentos inadequados que você tem, as consequências? E aí eu fui fui escrever as consequências daquelas omissões. E aí eu falei, caraca, eu preciso mudar. Mas por quê? Eu tive a consciência. Então, sai do piloto automático, examina a tua vida. Muitas coisas que a gente vai falar aqui, eu vou contar um pouco da minha história, a Camila fala muito no livro, mas não é pra você nos julgar, porque todos somos iguais, todos nós erramos. Mas quando eu falar de mim, quando eu falar da Camila, olhe pra você, olhe pra sua vida com humildade, com verdade, com sinceridade. Examine a sua vida, esquadrinha o seu coração, porque Jesus, ele tem uma vida plena e abundante pra mim e pra você. Mas pra isso, a gente precisa esquadrinhar o nosso coração. Esquadrinhar é assim, pega ele, abre ele, cada cantinho dele, corta ele como se estivesse cortando, separando, para que você veja o que está dentro. Então, é muito, muito poderoso. E pensa, é igual, ontem eu mandei um áudio, né, lá pro grupo, quem tá no grupo viu, de um testemunho sobre o poder das palavras. E eu esqueci o que eu ia falar. Jesus me lembra. Essa sou eu. Mas, lembrei. O Salmo diz assim, o salmista fala assim, Pai, coloca um guarda na minha boca. Será que eu e você precisamos de um guarda na nossa boca? Se você precisa, assim como eu preciso, ore. Ore ao Senhor dizendo, Pai, eu preciso. E é interessante que quando você começa a entender, a ver essas coisas, começa a perguntar a Deus, Ele te responde. E responde de uma maneira sobrenatural. É incrível, 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 incrível. Porque eu lembro que em meados de junho, mais ou menos, quando começou a doer a vida que eu tava levando, eu falei assim, meu Deus, por que eu vivo sempre nessa? Porque no meu caso, o que eu vivia, né? Um ciclo de ganha, 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 e depois perde tudo. E aí volta tudo do zero de novo. E eu não entendia o porquê, mas eu sabia, e eu dizia a Deus, eu falava, Deus, eu não quero essa vida. Cadê a vida plena e abundante que o Senhor prometeu pra mim? Só que eu comecei a orar assim, ó, Senhor, o Senhor já me curou tanto, o Senhor já mudou tanta coisa no meu caráter. Quem me vê hoje e me viu antigamente, eu mudei muito. Mas sempre dá pra mudar um pouquinho mais. E eu cansei daquela vida. Eu falei, Senhor, eu não aceito mais, eu não quero mais essa vida. Pai, começa a me mostrar o que é que eu preciso mudar em mim. E aí, dias depois, no aniversário do meu pastor, eu vi. A primeira ficha caiu. E naquele dia, eu descobri que eu não sabia receber amor. E eu falei, meu Deus, como que eu não sei ser amada? E agora, Pai? Me ajuda a resolver? E aí comecei a orar. E o Senhor, Ele começou a mandar resposta. E eu fui parar no Método CIS. O Método CIS é um treinamento da Febracis de inteligência emocional. Vai acontecer agora em dezembro, de novo. E lá, tantas fichas caíram. Foi a segunda vez que eu fiz o Método CIS. Na primeira, muitas fichas caíram, muitas coisas eu entendi. Por que eu era como eu era, por conta da infância. E outro nível, eu fui liberta de muitas coisas naquele treinamento. E continuei a minha jornada. E aí me deparei de novo, né? Nesse
nesse método CIS, no coisa, foi muito poderoso. E ao longo do tempo, quando for pertinente, eu vou falar mais sobre isso. Mas, e ali eu comecei a entender, eu comecei a ver, porque quando eu era criança, voltando lá na minha infância, eu era muito criticada. Eu era muito criticada. Então, eu me tornei uma pessoa que dizia assim, eu não vou dar trabalho pra ninguém. Eu não vou depender de ninguém. Isso é mentira, a gente depende dos outros, uns dos outros, desde que a gente nasceu. É claro que eu não vou dizer assim, eu não vou trabalhar, por exemplo, né? Porque a gente vai para os extremos para que alguém me sustente. Não é isso que eu tô falando. Mas sempre, por exemplo, quando o meu filho nasceu, eu precisava de apoio, eu precisava de alguém que ficasse com ele um minutinho pra eu tomar banho, porque eu não conseguia nem tomar um banho. Que os cabelos tudo em pé assim, ó, eu precisava de ajuda. E eu falava, mãe, fica com o Samuel que eu vou me cuidar, eu vou tomar um banho. E aí eu tomava um banho de 1 hora. Não recomendo fazer isso por causa do planeta, tá? Mas naquele dia eu precisava daquele banho. E aí eu lavava meu cabelo, escovei meu cabelo, fiz uma maquiagem levinha, do jeito que eu gosto de todos os dias. E ali uma outra mulher nasceu, eu precisava de ajuda. Só que eu, muitas vezes, não queria nem falar, né? Sofria calada, engolia o choro, porque eu aprendi a fazer assim na infância. Deixa eu beber uma água. Tá caindo ficha? Você tá entendendo? Você tá conseguindo lembrar das mentiras, das omissões? Comenta aí pra mim, pra eu ver. Então, eu te pergunto de novo. Você mente? Porque eu mentia. Até o dia que eu caiu a ficha de que exagero, omissão também era mentira. E aí eu fui ver, eu lembrei disso, do Marinex da minha mãe e de outras coisas mais que eu fui mentindo no meio do caminho. E a gente mente por quê? Porque a gente tem uma fratura na alma. Uma fratura na alma é assim, ó. Toda vez que você é criticado, pensa assim, ó. Tá aqui seu braço. Se eu passar aqui a unha uma vez só, não aconteceu nada. Mas passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa todo dia. Isso vai ferir. Isso vai abrir, isso vai sangrar. Ou pode ser por repetição ou por forte impacto emocional. E eu lembro que me trouxe à mente, e eu digo pra você de novo, não é pra você julgar, é pra você olhar pra você. Eu era pequenininha, acho que eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. E a Thaís, né, minha irmã, ela queria brincar. Só que minha mãe tava arrumando a casa. Era o único dia de folga dela. Minha mãe tava arrumando a casa e eu sabia que a minha mãe, ela queria ajuda, né? Eu sempre ajudei em casa, desde criancinha. E eu sabia que ela não ia deixar a gente brincar. Só que as coisas que eu pedia, eu não... Era sempre não, mas o que a minha irmã pedia era sempre sim. Então eu falei, então você pede pra mãe, porque se eu pedir ela não vai deixar. Aí tá bom. Aí eu acho que eu era maiorzinha, porque a Thaís nasceu, eu tinha 6 anos. Eu acho que era um pouquinho mais. Tinha um pouquinho mais de idade, mas eu não lembro. Mas era no máximo 12. Não tinha 12 anos ainda. Acho que eu tinha no máximo 10. E minha mãe tava lavando a roupa, a gente saiu, aí eu fiquei na cozinha e a minha irmã foi lá na área, né, falar com a minha mãe. E a minha mãe. Aí ela falou, mãe, deixa a gente brincar. E a minha mãe falou, não, vocês não vão. Deixa eu brincar com a Monique. Foi essa frase que ela disse. E aí a minha mãe falou assim, a Monique é a razão dos meus problemas. Não foi essa palavra que ela usou, foi outra mais forte, mas não vale a pena falar. E aquilo entrou no meu coração de um jeito tão forte. Eu falei, caraca, então eu sou a razão, o motivo dos problemas da minha mãe. E naquele dia entrou uma coisa no meu coração. Naquele dia eu fiz um voto pra mim. Eu disse assim, eu não vou dar mais trabalho pra ninguém. E eu lembro que eu nunca mais pedi nada, eu nunca mais... Nada, sabe? Ali entrou uma fratura na minha alma, porque foi forte impacto emocional. Foi uma vez só, mas foi sob forte impacto emocional. E ali eu comecei a me sentir culpada pelos problemas da minha mãe.
E feridos ferem, né? Hoje eu entendo isso, mas a minha criança, ela não entendia. Então, ficou essa fratura na minha alma, de que eu era responsável pelos problemas dela. E aí, o que começou a acontecer? Um pouquinho mais pra frente, não foi muito tempo, eu lembro que eu tava com uma dor de cabeça. Eu sempre tive muita dor de cabeça na adolescência. Uma dor de cabeça muito forte, muito forte, muito forte. Eu não conseguia, hoje eu entendo, né, que eu acho que era enxaqueca. Não sei se criança, adolescente deve ter, né, não sei. Mas eu acho que hoje eu olhando pra intensidade da dor, eu acho que era uma enxaqueca. E talvez o primeiro que eu tive na vida, episódio. E aí eu lembro que eu não falei pra ninguém. Porque eu tinha feito um voto. Não, se a minha mãe, se o problema sou eu sou responsável pelos problemas, eu não vou fazer mais nada pra preocupar minha mãe. Então eu era uma boa aluna, sempre fui uma das primeiras da sala. Eu nunca dei motivo, nunca faltei. Por quê? Qual era a motivação? Era porque eu não queria dar trabalho pra minha mãe. E enquanto eu tava com essa dor de cabeça, depois teve um momento que eu não aguentei mais. Que eu tava assim, a ponto de bater a cabeça na parede pra ver se parava de doer. E aí naquele momento, eu falei pra ela, eu falei, mãe, eu tô com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, tá doendo demais. Ela falou, toma um remédio. E aí ela me deu um comprimido. Na hora que bateu o comprimido, ela voltou. Eu saí sujando a casa toda até chegar no banheiro. E hoje eu vejo que foi o quê? Era essa fratura na minha alma. E aí, quanto mais fratura na alma você tem, mais você mente. Mais você omite. E eu tinha essa fratura, né? Que eu consegui liberar o perdão no dia do meu casamento. Mas, olha só, quantos anos eu fiquei sendo a filha boazinha, mas pelo motivo errado. E aí eu pergunto pra você, com qual frequência você se permite distorcer, aumentar os pequenos detalhes ao contar uma história? E o que isso revela sobre o seu comportamento com a verdade? Será que você tem sido filha de Deus de verdade? Ou você está se aliançando com as trevas? É muito forte, gente. E eu pergunto para você também. Quando foi a última vez que você sacrificou a verdade em nome da conveniência? Numa mesa, as pessoas estão conversando sobre algo que você é contra, mas não, eu não vou ficar quieta porque aqui eu sou contra, essas pessoas não vão gostar de mim, vão me excluir desse círculo. E aí você abriu mão da verdade. Responde. Volto a dizer que se você tiver papel e caneta para anotar os insights, as coisas é muito bom. Vai ser muito importante. E então, recapitulando, tudo que não é mentira, que não é verdade, desculpa, é mentira. Exageros, omissões também são considerados mentira. E sobre a motivação, né? A mentira, ela entra na nossa vida uma forma da gente escapar. Escapar da crítica, da rejeição, do julgamento, da acusação. Então, tudo que você for fazer a partir de hoje, veja a motivação. Por que eu tô fazendo isso? E como consequência, ao mentir, a gente abre as portas espirituais negativas. Você dá legalidade pro inimigo. Você se aliança com ele. E ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. E a mentira, ela implica numa aliança espiritual. Pensa, meu Deus. Jesus, amado, tem misericórdia de nós. Fazer uma aliança com o inimigo. Não é brincadeira, minha gente. E a mentira, ela tem esse efeito de emburrecer, porque ela vai prejudicar o nosso intelecto, o nosso discernimento. Sem consciência, lembra? Sem consciência, você não se arrepende. Se você não se arrepende, você não se confessa. Se você não confessa, você não muda o seu comportamento. E aí você não vai acessar o perdão e a vida plena e abundante. Pode ser difícil ouvir isso. Só que eu digo pra você, porque eu entrei nessa jornada, eu não vou desistir enquanto eu não ser uma pessoa melhor. Quando eu entrei nessa jornada, foram
Teve dias que foram muito difíceis olhar pra mim e ver que eu não era a perfeitinha que eu achava que eu era. Ver que eu ainda precisava de muita mudança. E aí sabe o que aconteceu? Doeu. Mas me libertou. Por isso que a palavra diz, a verdade liberta. A verdade liberta. Fichas caindo por aí? Vocês estão muito quietinhos. Olha, enfrentar essa jornada, olhar pra você, às vezes pode gerar dor, mas acredita que permanecer do mesmo jeito dói mais. Dói mais. E aí, vamos lá, trazendo a consciência, o exercício. Eu vou postar lá, e o exercício você vai ter que escrever. Pega um caderno, uma caneta só pra você, e comece a escrever quais as mentiras que eu contei e vivi até aqui. Pega o caderno, começa a anotar. Se você não lembra, peça a Deus, ore a Deus. Lembra que eu falei que Deus responde? Ore a Deus, peça ao Senhor, Pai, me ajuda a lembrar, e vai vir na sua consciência. Porque o Espírito Santo é quem convence o pecador. Amém? Alguns recados que eu tenho pra você antes da gente fazer a nossa oração pra encerrar. Que eu queria que vocês compartilhassem com a gente, comigo, qual é a área da sua vida que você mais sente dor hoje? Área financeira, casamento, profissional? Qual é? Porque eu quero compartilhar com você os livros que mudaram a minha vida, né? Eu sou quase um vinho novo. Não tem história que Jesus mudou, transformou água em vinho? Então, eu sou quase um vinho novo. Cada dia ele vai melhorando um pouquinho mais, né? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é perfeito, ele é fiel para terminar. E às vezes as pessoas acham que essa boa obra é o quê? Algo que Deus quer fazer com você, um plano, um projeto, não é isso, né? É a transformação em nós. Então Deus já me transformou muito nessa jornada. Teve livros, teve cursos que impactaram muito forte a minha vida, né? Que foi que assim, era o apanhar, mas é assim, ó. É tipo aquela voadora que você vai pra frente. É isso. Mas acredita em mim, dói mais permanecer do mesmo jeito. Eu digo isso porque eu passei mais de 20 anos sofrendo. Quando eu me converti, eu tinha 14 anos, né? Ali Deus já foi limpando, foi tratando com a minha vida. E eu fui melhorando. E aí depois ele foi me libertando. Lembra que eu falei ontem, que eu coloquei debaixo do tapete? Tinha muita coisa pra ser desenterrada. E ainda tem, né? Eu sempre digo a Deus, Senhor, me leva pra um novo nível. Tô cansada da beirinha. Sabe, você tá no mar lá, só que você fica ali na beirinha, só molhando o pé. Se você podia mergulhar e viver o novo, viver tudo aquilo que Deus tem preparado pra você. E é tão gostoso estar na presença de Deus. É tão gostoso estar na presença de Deus. E aí, Deus me encontra nos lugares assim, e eu falo, Jesus, tem dia que é no trem cheio aqui de São Paulo, na hora do rush, e aí Deus me encontra ali, e eu falo, Senhor, só o Senhor pra fazer eu chorar aqui. Tem dia que é no ônibus, tem dia que é no carro, tem dia que é lavando a louça, não tem lugar. Isso é muito bom, né? Então, eu convido você, depois que a gente terminar aqui, se você puder, dobre o seu joelho. Se você não puder, vá no banheiro, faça uma oração, peça ao Senhor para que Ele traga consciência. E, de fato, fale para Ele, se for da sua vontade, de verdade, de quebrar essa aliança, essa maldição, essa aliança, dessa mentira, essa aliança com o diabo, e faça uma aliança com Deus. Renova sua aliança com Deus. Renova, você vai ver coisa grande, coisa linda acontecer na sua vida. Mais um recado. A Camila Vieira vai fazer um desafio na semana que vem. Começa no dia 4, 8 horas da noite. É um desafio gratuito, você precisa fazer a inscrição.
E o desafio é as 4 faces da mulher plena. E eu queria convidar você. A entrega da Camila é muito boa. É gratuito, você não vai pagar nada. Se você quiser ficar na área VIP, que é onde vai ter mais material, vai ter 30 minutos a mais de aula com ela, com perguntas e respostas, é R$19,90. Mas se você não quiser, não tem problema. Você faz a sua inscrição para você ficar por dentro de tudo e participar. Então, segunda, quarta e quinta. Segunda, terça e quarta vai ser à noite, 8 horas da noite. E na quinta vai ser de manhã, porque ela vai estar voando à noite. Então vai ser 7 da manhã. Então o nosso horário vai mudar, tá bom? Depois eu vou fazer uma enquete no grupo pra gente ver qual horário que a gente vai fazer. Se mais cedo ou se mais tarde. Então eu quero convidar você. Vem. Vem, porque eu vou te dizer, depois que eu voltei, né? Quando eu fiz o primeiro método CIS, eu não continuei na jornada com a Febracis, que é a escola de negócios da Camila e do Paulo Vieira. E muitos comportamentos que eu tinha antes, eu voltei a fazer, porque eu não tava na jornada. Então, quando eu decidi mudar de fato a minha vida, de viver uma transformação, eu voltei a fazer os cursos da Febracis, voltei a fazer o CIS, entrei na jornada plenitude. E tudo que a Camila faz, eu tô no meio. Tudo que ela faz, eu tô no meio. Por quê? É uma pessoa muito usada por Deus. É uma mulher muito usada por Deus. E ela viveu uma transformação, né? E aí, eu quero convidar você, que ela vai falar das 4 faces da mulher plena. Então, eu quero convidar você para que você esteja junto no desafio. Quem tá no grupo, eu vou pôr no grupo. Quem não tá no grupo ainda, vem pro grupo. Para que você receba tudinho lá, tá bom? Então, eu vou mandar o link lá no grupo hoje. Assim que a gravação ficar disponível, eu vou postar no grupo a gravação, o material, tudo certinho pra vocês, tá bom? E vamos lá fazer a nossa oração. Eu vou ler a oração daqui, depois eu faço uma oração do meu coração, tá bom? O hino, o louvor de hoje é o meu prazer. Meu prazer, da Gesi Monteiro. Eu vou colocar aqui enquanto a gente faz a nossa oração. Vou aumentar um pouquinho. Pai, eu abro a minha boca para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir. E confesso diante do Senhor todas as mentiras que eu vinha vivendo. E eu me arrependo. Jesus dê. E aí você põe tudo o que você se arrepende. Cita as mentiras. E eu decido que a partir de hoje, dia 2/11/2024, eu firmo um compromisso com o Senhor de nunca mais usar a mentira na minha vida. Eu decido que a minha boca, as minhas ações, as minhas escolhas serão sempre pela verdade. A partir de hoje, pois eu entendi que a verdade é o único caminho para aprender a ser transformado e me manter conectado a Ti e Te agradando. Perdoa-me por todas as vezes que eu trouxe o diabo para minha vida. E clamo que os Teus anjos estejam fechando agora todas as brechas espirituais que abri com os meus pecados, com as mentiras que eu falei, e que o sangue de Cristo derramado na cruz lave agora a minha vida, a minha família e tudo que leva o meu nome e das minhas amigas também, Pai. Blindando a gente como um filho obediente, que ama e que tem o Senhor. Eu e minhas amigas não abriremos mais mão de caminhar nos teus caminhos. Nós te amamos, Jesus. Obrigada pelo teu perdão. Obrigada, Pai. Obrigada porque Tu nos perdoa, Senhor, a partir do momento que nós nos arrependemos. Pai, eu me arrependo das vezes que eu me omiti, às vezes que eu menti, Senhor. Quantas vezes eu tentei manipular alguém, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia das minhas amigas, Pai. Senhor, nós decidimos, Pai, hoje abrir mão dessa aliança com o inimigo, Senhor, mas nós aliançarmos contigo, Pai, com a verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Senhor, traz algo novo sobre as nossas vidas, Pai. Continua falando conosco no dia de hoje, Senhor. Traz a nossa mente, Senhor. Senhor, que caiam as escamas, Pai, que a gente possa ver de fato, de verdade, Senhor, quem nos tornamos. Mas também, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso advogado e que se nós nos arrependermos
E se nós mudarmos, Senhor, os nossos comportamentos, a gente vai ser perdoado, a gente vai ser sarado. Senhor, e há um novo tempo do Senhor para nossas vidas, Pai. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que entrou aqui, cada pessoa que vai assistir essa live depois. Deus, continua falando, Pai, fala, porque a tua palavra é a unção que vem do céu, Pai. Muito obrigada, Jesus, obrigada. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço tudo isso, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Eu te amo, Jesus. Obrigada. Um beijo, minha amiga. Até mais. Lembra, se quiser compartilhar comigo, compartilha. O que foi essa live pra você? Quais fichas caíram? E quais decisões você toma? Forte, né? Amanhã tem mais. Não sei se às 7 da manhã pra vocês é muito cedo. Mas pra mim às 7 era bom, porque 9 horas eu tenho escola dominical. Então 8 horas é a hora que a gente tá aqui cuidando do Samuel, terminando de se ajeitar pra ir pra igreja. Amanhã é domingo, é dia de ir pro culto. Pro culto, buscar a Deus, tá bom? Um beijo, minha linda. Tchau. Fica com Deus. Um beijo no coração.